Os primeiros 15 minutos depois que o Charles Duhigg falou que melhora a sua semana, eu concordo. Os primeiros 4 segundos melhora o meu dia. Então, isso é muito importante já para a gente dar uma intro, para destravar a sua semana, tá bom? Destravar a sua semana. E a segunda-feira, ela define o ritmo do seu dia e define o ritmo da sua semana. Todas as segundas-feiras, por exemplo, eu tenho a reunião aqui com a equipe, que é SS, Segunda Sagrada. Acontece segunda e ela é sagrada. E sempre tem a pergunta da semana. Qual é a pergunta da semana? Qual é a pergunta do dia? Para a pessoa me dizer onde que ela está colocando a energia dela, o foco, a atenção dela. Entende? Isso é muito importante. Só que tem gente que começa do jeito errado, pessoal, e nem percebe. Tem gente que não anota. Tem gente que não pensa sobre o seu dia. Tem gente que não cria um plano de ação. Tem gente que não tem uma agenda. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa é, você não é tão inteligente quanto você pensa. Eu não sou tão inteligente quanto eu penso. Você não é inteligente o tanto quanto você pensa. O seu cérebro, o meu cérebro, o nosso cérebro falha. A gente esquece. O nosso cérebro é ótimo para ter ideias, mas é péssimo para guardar ideias. Se você é o tipo de pessoa que vai lá e fica guardando na memória, é igual aquele garçom que você chega para ir num restaurante, num jantar ou num almoço, a mesa está com 10 pessoas, a mesa está com 15 pessoas, ele fala, o que você quer? Aí a pessoa fala, eu quero um bife à parmegiana. Ele, bife à parmegiana, e você, eu quero um filé de frango, e você, eu quero uma feijoada, e você, eu quero, uma panqueca, e você, não, eu quero aqui, um macarrão. E para beber, eu quero uma coca, eu quero uma água com gás. E com gelo e limão? Não. Eu quero uma água com gás, só com gelo. E você, uma água com gás, com gelo e limão. Em rodela ou espremido? Em rodela. Eu quero uma coca. E aí a pessoa fica assim, ela não vai lembrar. Você não vai lembrar. É só anotar, gente. Aí o cara fala, o que foi mesmo que você pediu? Eu falei, eu pedi uma água com gás, gelo e limão espremido. Você me trouxe uma coca. Ah, desculpa. Pois bem. Por quê? Porque você não usou uma coisa muito simples, que se chama anotar. Anota, gente. Um papel e uma caneta. É simples assim. Então tem gente que começa a semana e nem percebe que está errando, porque ela não anota um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. Um papel e uma caneta. O que eu tenho que fazer? Isso. Se você for olhar pesquisa científica, as pesquisas científicas que falam sobre esse assunto, mas assim, são taxativas, tá, pessoal? É muito melhor quando você escreve do que quando você não escreve. É melhor quando você escreve e cria um plano do que só escrever. É melhor quando você escreve, cria um plano e diz para alguém da report, ou seja, a cada semana você vai mostrando o que você fez daquele que não faz. Começou o seu dia, já pegou o celular. Toca o despertador. Quem aqui faz isso? Tocou o despertador para você começar o seu dia, você pega e fica um tempão no celular. E eu já sei onde você vai. Você vai na rede social e no WhatsApp. No WhatsApp talvez não tenha muitas mensagens, aí você vai na rede social. Aí você vai onde? Você vai na rede social. Você vai na rede social que você mais usa. Ou entra no Instagram, ou entra no YouTube, ou entra no TikTok. E aí é ruim, gente. Aí quando você vê, nossa, passou 10 minutos, nossa, 10, 20 e assim por diante. Não é isso? Não. Gente, tocou o despertador, não tem rede social, vai pro banheiro, água no rosto, respira fundo, pensa no teu dia, toma tua ducha, prepara pra ir pra academia, eu não sei qual é a tua rotina, mas, cara, só 10 minutos, cara. Faz isso, vai ser muito bom pra você. Existe uma vida sem rede social. Existe uma vida com rede social. Obviamente, existe uma vida com rede social. Mas existe uma vida sem rede social, ok? Então, não pega na rede social logo que você acorda, ok? Não faça isso. Segundo problema, que já acaba com o teu dia, é ruim pro teu dia, o segundo problema é começar apagando um incêndio e não controlando o fogo. Isso acontece. Você acorda e fala, caramba, já tem muita coisa para resolver, já tem que apagar incêndio logo cedo. Cara, já muda teu humor. Já muda teu humor. E você deve ir, gente, na causa raiz. Eu sei que a vida é bem-vinda à vida real, né, galera? Bem-vindo à vida real. Joel, você tá falando pra gente aqui que você acorda,
Tem dia que não tem uma coisa pegando fogo? Tem. Tem. Mas além de resolver isso, você tem que apagar tem um incêndio, você tem que ir lá e apagar o fogo. Você tem que entender a causa real do seu dia. Porque senão você vai ser sempre um apagador de incêndio. O incêndio, senhores, ele é algo, eu estou usando essa analogia do incêndio, ele é algo que é o fogo que já tomou conta da sala, é o fogo que já tomou conta do espaço. Se sempre você quer ir no incêndio e não controlar o fogo, você não vai compreender a causa raiz. A vida moderna, a vida real, a vida de gente adulta tem essas coisas. Mas você precisa entender, nós todos precisamos entender como encontrar a causa raiz que dispara o incêndio. E se isso acontecer todas as vezes, teu dia não vai ser uma boa. Faz sentido? Vai na causa raiz, para você não ter que apagar incêndio todos os dias. Terceira coisa. Essa terceira aqui é para matar tua segunda-feira. Terceira coisa, reunião sem pauta, sem dono e sem deadline. Vou até beber uma água. Ah, mas eu faço reunião todas as segundas-feiras, mas tem pauta? Não, aquela pauta, né, Joel? A gente fica ali olhando o dashboard financeiro. Tá, mas quem que lidera essa reunião? Qual que é a lógica dessa reunião? Qual que é a estrutura desta reunião? Você pede para as pessoas prestarem conta? É uma reunião para ler relatório? Porque, olha só, gente, reunião para ler relatório nem precisa ter, né? Não precisa ter. Eu já participei de reuniões, olha só, 14%, 25%, eu falei, não, mas eu sei ler o relatório, eu não preciso gerar uma reunião, vocês não precisam, gente, vocês não precisam gerar uma reunião para ler um relatório, vocês não precisam gerar uma reunião para ler um indicador de resultado, um dashboard, eu já estou vendo ali 26%, taxa de conversão foi X, a gente tem que discutir isso. Aqui a gente tem uma máxima nas reuniões, eu quero que vocês anotem e usem, que é assim, ó, onde estamos, onde deveríamos estar e o que aconteceu. Então você tem uma meta, você tem um objetivo que você controla esse objetivo semanalmente. Estou dando esse exemplo. Portanto, vamos imaginar, você tem que faturar R$100.000 este mês. Dividido em 4 semanas, R$25.000 por semana. Aí você faz uma reunião olhando para o passado. E fala quanto que tem no caixa, quanto que teve de receita, quanto que teve de venda, R$17.000. Onde estamos? R$17.000. Onde deveríamos estar? R$25.000. O que aconteceu? Onde estamos? R$37.000. Onde deveríamos estar? R$25.000. O que aconteceu? Tanto para quem bate meta, quanto para quem ultrapassa a meta, tanto para quem não bate meta, a gente tem que discutir o que aconteceu. E é muito comum nas reuniões, eu acho que a gente tem que fazer tal coisa essa semana. Não. Eu ainda estou no que aconteceu. Eu estou no Connect the Dots. Eu estou no que o Steve Jobs falou, cara, para você prever o futuro, você tem que olhar para o passado. Olha para o que aconteceu. Cara, tem uma frase, meu Deus, quem foi que falou isso? Eu acredito que foi Warren Buffett. Que é assim, ó, existe muito mais coisas no futuro olhando para o retrovisor. Existe muito mais... Não foi o Warren Buffett, não. Foi o Charles Munger. Foi o Charles Munger, que é sócio do Warren Buffett. Ele falou assim, existe muito mais previsibilidade do que você vai fazer olhando para o retrovisor. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as condutas que são repetidas, pessoal, as coisas que são feitas novamente, que são frutos de um hábito que você colocou, elas te mostram muito sobre o seu futuro. Portanto, nessas reuniões, a pessoa fala, eu acho que essa semana a gente tem que fazer tal coisa, eu acho que essa reunião a gente tem que fazer tal coisa. Tá bom, o que foi feito? A gente tem que olhar o que foi feito se os padrões não estão sendo repetidos. Então, gente, reunião sem pauta, sem dono e sem deadline são ruins. Ruins.
Não desfoca, não sai da pauta, não permita que ninguém saia da pauta, não deixa ninguém sair da pauta. Isso é muito comum das reuniões que eu lidero. Jó, eu quero falar uma coisa, não tá na pauta. Pô, mas você nem vai deixar eu falar, gente, não tá na pauta, pô. Isso aqui não é assunto para esta reunião. A pauta são 3 coisas. E é muito comum, deixa eu tocar aqui só um minuto, só um minutinho, deixa eu manter minha linha de raciocínio, deixa a gente vir aqui nesse resultado, vamos olhar isso aqui desse jeito. É muito comum as pessoas saírem da pauta. Outra coisa, meu jeito, vou passar para vocês, pega se você quiser, tá? Pega se você quiser. Reunião que eu tô liderando, não quero que ninguém fique no telefone, não quero que ninguém fique no computador. Tá fazendo o que no computador? A não ser que a pessoa me avise. Porque, pô, a pessoa chega no computador, eu tô lá falando, eu falo, cara, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu tô anotando, cara, coloca um Plaud. Presta atenção aqui, poxa. Coloca um Plaud. Eu não tô fazendo aqui propaganda pra Plaud nenhum, porque ele não me banca aqui, mas é um negócio que eu uso. Pô, pega um Plaud, um dispositivo que grava e depois faz uma síntese. Porque isso mostra que parece que você não está na reunião. O que você está fazendo que é mais importante do que estar prestando atenção na nossa reunião semanal que tem essa pauta? Outra coisa, não permita gerúndio, estou fazendo, estou analisando, estou verificando, estou consolidando. Não conjuga no gerúndio, galera. Não conjuga no gerúndio. O resultado chega às 2 horas da tarde, o e-mail eu te respondo até às 5 horas da tarde. Fica falando no gerúndio, é ruim. É uma comunicação fraca, ok? Então, reunião sem pauta. Não, é com pauta. Reunião com dono, quem lidera a reunião. E reunião com deadline. Porque a triangulação da produtividade é o seguinte, Joel, eu quero ser mais produtivo. Lógico, porque você quer ser produtivo, porque a gente é avaliado, recompensado e reconhecido pelo resultado que a gente dá. Esforço é importante? É. É determinante? Não é. O esforço é o início? É. Mas é o fim? Não é. O esforço a gente valoriza? É. Mas a gente reconhece? Não é. A gente reconhece o quê? A gente reconhece o que a gente produz. Aquilo que através do nosso esforço é gerado. O nome disso é produtividade. Joel, eu quero ser mais produtivo, eu preciso parar minha procrastinação, eu adio as coisas, eu deixo as coisas para depois, eu começo uma coisa e não termino, eu começo uma coisa, a interferência me pega, caramba, e eu paro no meio do caminho, isso tá se acumulando, tá virando padrão, e eu tô, tá gerando ansiedade. Então vamos lá, nota. 3 coisas vão garantir a tua produtividade, e a sua produtividade vai garantir o quanto que vai gerar de visibilidade do seu trabalho. Primeira coisa, 80-20, é o princípio de Pareto. 20% das coisas bem feitas que você faz representa 80% do teu resultado. E tem 80% de coisas mal feitas que você faz que representam 20% do teu resultado. Então, gente, são poucas coisas que fazem muita diferença. Você não precisa aprender 100% do livro, você não precisa aprender 100% da aula, você não precisa aprender 100% de tudo que você faz, mas tem 20% do que você domina, do que você masteriza, do que você compreende que dá 80% do teu resultado. Poxa, isso é para falar bem em público, isso é para liderar pessoas, isso é para fazer vendas, isso é para entregar relatório, isso aqui está na própria aula que eu estou dando aqui nesse próprio podcast, nesse vídeo, nesse conteúdo. Então, entende o 20 que gera 80 e seja focal, intencional. Segundo ponto, compromisso público. A ciência já mostrou que quando você fala publicamente que você vai fazer uma coisa, você tem muito mais chance de realizar aquela coisa do que falar, não vou falar nada pra ninguém, não vou falar nada pra ninguém. Pô, já, mas eu escuto da minha mãe, escuto do meu pai, escuto do meu avô, escuto da minha avó, que eu não tenho que compartilhar os meus objetivos, eles estão certos. Tá, mas você tá falando que a literatura fala de uma outra coisa, ela também tá certa, mas vamos juntar os 2 pontos? O problema é quando a gente fala que a gente vai fazer uma coisa, que a gente vai realizar um objetivo, que a gente tem um desejo, para quem não vai estar com a gente lá no final. A pessoa vai estar com você no final? Não. Ela vai estar com você na linha de chegada? Não. Ela vai atravessar com você a linha de chegada? Não, não é para ela que você tem que falar. Eu conto meus planos, meus objetivos para minha esposa, poxa vida. Porque quando eu conto meus planos, meus objetivos para minha esposa, eu gero um efeito, credibilidade, integridade, congruência muito forte, cara. Eu disse para ela. Poxa vida, eu disse isso para ela. Então o segundo ponto é compromisso público. O terceiro é a lei de Parkinson. E não é a doença de Parkinson. Existe uma lei chamada lei de Parkinson que é o seguinte:
Uma tarefa leva o tempo para ser realizada com o tempo que você dá para ela. Em outras palavras, se você der 30 dias para realizar uma coisa, você vai usar 30 dias, mas se você der 15, você vai fazer ela em 15. Agora, se você der 7 dias, você vai fazer ela em 7. Se você der 72 horas para fazer uma tarefa, você vai fazer em 72 horas. Por quê? Porque você vai usar cada vez mais Pareto, cada vez mais foco. E você fala, gente, tudo bem, olha só, eu prometo que eu vou entregar isso para vocês em 2 dias. Gente, olha só, eu prometo aqui na empresa que eu vou entregar esse relatório, eu vou entregar esse projeto, eu vou entregar essa premissa em 72 horas. Aí você sai da sala e fala assim, nossa senhora, me enfiei numa enrascada. Aspas, esta bendita dessa aspas enrascada que vai fazer você ser mais produtivo. Não perder tempo com coisa desnecessária, não ser interrompido o tempo todo, esse monte de interferência, e vai falar, cara, eu fiz um compromisso público, eu falei que eu vou fazer esse negócio, e aí eu dei um tempo para mim, eu dei um prazo, e aí eu vou fazer aquilo que importa. Uma vez perguntaram pro Paulo Coelho, nossa, que livro maravilhoso, hein, Paulo Coelho? Nossa, que livro, cara, onde foi a inspiração? Onde foi a inspiração para você escrever essa obra tão maravilhosa? E ele disse, prazo. Prazo. Ok, senhores? Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, né? Quarta coisa. É a sua alimentação, que não te dá nada que é importante para sua cabeça. Por exemplo, você vai comer uma coisa que tem muito açúcar, que tem muita gordura, que tem muita lactose, que tem glúten pra caramba. Isso é ruim para você pensar. Você começa o dia bebendo mais água. Aliás, minha sugestão para você é beber 90% do que você bebe tem que ser água. Água. E bastante água. 3 litros por dia. 4 litros de água por dia. Cara, você não vai tomar refrigerante logo cedo, né? Eu não vai fazer isso com você, né? Não vai, né? Você não vai comer qualquer coisa cedo, né? Você não vai começar o seu dia comendo aquele alimento que é gorduroso, que é inflamatório, que dá pico glicêmico. Porque uma coisa é se alimentar, outra coisa é se nutrir. Você tem que olhar e falar, cara, isso aqui me alimenta ou me nutre? Isso aqui me alimenta ou me nutre? Vai atrás de nutrição, gente. João, mas o que isso tem a ver com a produtividade? Tudo. Se o alimento ele te dá energia, se o alimento te dá capacidade de você fazer atividades que são menos tóxicas para vocês, inflamatória, ele também ativa neurotransmissores, ele é bom para o seu raciocínio, ele é bom para o seu pensamento, ele é bom para o seu metabolismo, tem tudo a ver com a sua produtividade, tem tudo a ver com a sua capacidade de pensar. Existe uma relação direta entre alimentos e capacidade cognitiva, pessoal. Alimentos e inflamação. Quinta coisa, das 7 que eu vou te falar, quinta coisa, é você se contaminar pelo humor dos outros. Aliás, o estudo de 2009 que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina foi um estudo sobre os telômeros. O estudo sobre os telômeros, que é um fiozinho que fica no finalzinho do teu DNA e da enzima telomerase, diz que tem 4 coisas que te envelhecem. 4 comportamentos que te envelhecem. Isso faz com que você use cada vez mais os seus telômeros, ele encurta, você vai ficando mais velhinho. 4 coisas. Quer saber quais são as 4 coisas? Primeiro, alimentação inadequada. Segundo, falta de exercício físico. Terceiro, falta de sono. Quarta coisa, pessoas tóxicas. Se tem coisa pior na nossa vida, é conviver com gente tóxica. Aliás, saiu uma pesquisa que pesquisou 310 mil pessoas, que chama meta-análise. Meta-análise é o estudo dos estudos. O cara pegou um estudo da Grã-Bretanha, pegou um estudo do Canadá, pegou um estudo do Brasil, pegou um estudo dos Estados Unidos, pegou um estudo do Japão, pegou um estudo de Israel, juntou todo o N são sujeitos da pesquisa e reuniu 309 mil pessoas para chegar em uma única conclusão. Conviver com pessoas tóxicas faz mal à saúde, igual fumar 15 cigarros por dia. Entendeu o que é isso? João, eu não fumo. Não? Mas eu convivo com um monte de gente chata.
Tá fumando pra caramba. Você tá fumando e nem sabia. Então, gente, o que vai acabar com a sua segunda-feira, o que vai acabar com a sua manhã é pegar a energia negativa das pessoas pra você. E outra, também não... Você, primeiro que a gente não é lata de lixo. Se a pessoa tem um monte de problema, se ela tem um monte de tranqueira, se ela carrega um monte de coisa chata, ela fica depositando em você e você deixa... Cara, você tem que falar, cara, eu não sou lata de lixo. Não vem me dar tapa na cara, não vem cuspir na minha cara, não vem me dar paulistinha. Não sei se vocês são dessa época da paulistinha, aquele chute aqui do lado assim. Você fala, ai, caraca, nossa, que dor. Não vem com paulistinha, eu não sou lata de lixo. Não deposita em mim os teus problemas. Não deposita em mim as tuas crises. Não deposita em mim esses adjetivos aí que você está colocando em você. Não quero esses adjetivos para mim. Não quero, não aceito esses adjetivos pra mim. Cara, que energia ruim. Já viu que tem gente que já chega com energia, já chega pesado, já chega enchendo o saco, já chega falando e colocando coisa negativa e você fala, caraca, meu, ô. Segura, pô. Cara, sabe de manhã? Evita mimimi matinal, gente que já chega reclamando. E aí, oi, tudo bem? Como é que foi teu dia? Nossa, não sei o quê, um monte de coisa chata. Aí, boa, cara, logo cedo. Pô, vai pra lá, meu. Puta história triste. Não dá, é ruim pra gente. Nosso campo energético, ó. Pô, tu veio ouvindo uma música legal, sabe? Tu veio ouvindo aqui a música que tu curte. Tu veio ouvindo um podcast. Tu vê ouvindo, sei lá, alguma coisa que levanta a tua energia, você chega aqui, abre a porta, vê um monte de gente querer despejar coisa em você. Não permita isso. João, como é que eu faço para lidar com essas pessoas? Não lide. Sai do lugar, vai para outro lugar. Valeu, pô, vai fazer tuas coisas, vai tomar um café, sai da sala, sai do ambiente, respira fundo. Mas também não se enfia em rascada também, né, meu? E não deixa essas pessoas falar em teu nome. Eu tô falando em nome de todo mundo aqui. Você fala, cara, meu nome não, na minha hora eu falo. Eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava comigo, a gente tá em 2025, há uns 10, 9 anos atrás. Ela fala assim, João, eu vou falar em nome da equipe. E aí eu falava, só parava, gente, em nome da equipe? Só pra eu saber, em nome da equipe? Não, então fale em seu nome. Então fale em seu nome. Essa é a quinta coisa. Sexta coisa, não confunda motivação com rituais de ativação. Esperar estar motivado. Não espere estar motivado para começar nada. Comece, que a motivação vem. Ou seja, não confunda motivação com ativação. João, me dá um exemplo de ativação. Acordou, banho, chuveiro, tomou uma ducha, fez ducha gelada, fez uma academia, falou palavra de afirmação, escreveu alguma coisa, se olhou no espelho, trocou uma ideia com você, colocou uma música bacana. Tem gente que gosta de louvor cedo, coloca louvor. Tem gente que gosta de pagode, coloca pagode. Tem gente que gosta de um rock and roll, coloca rock and roll. Tem gente que gosta de... Não sei o que é, a música te levanta, a música te ativa. Pô, alonguei, falei uma coisa legal. O sangue começa a circular, cara, você começa a dar uma aquecida, cara, a endorfina começa a chegar, você começa a ficar adrenalizado, você fala, que legal, penteou o cabelo, bacana, legal, fez a barba, rapaziada, mulherada, colocou uma roupa legal, você tá ativando, fala uma coisa legal, hoje o dia vai ser incrível, fecha os olhos, meu dia vai ser assim, assado, hoje eu vou chegar desse jeito, que você vai mudando, você vai ativando, pô, foi pra academia, deu um treino legal, fez uma esteira, fez uma bike, fez uma natação, fez uma musculação, dançou, não importa, não confunda motivação com ativação. Cara, sabe aquela música que fala uma coisa legal? Hoje eu acordei com o pé direito e agradecia cada... Oh, meu Deus, até esqueci a letra. Eu tive medo, mas eu fui comer. Alô, Tiaguinho, pô, escuta um Tiaguinho, Billy SP, canta aqui. Pô, eu vou seguindo com a cabeça em pé. Eu vou take it down. Vai embora, pô. E aí você fala, caramba, cara, eu criei o troço. É, assim. Agora, pô, ó céus, ó Deus, ó meu Deus, olha só, não vai dar. Execução inclui pendências. E a terceira é reflexão, que é pensar na vida. Eu tive um chefe, o Altamiro, eu sempre falo dele, né? Altamiro, um beijo pra você, meu irmão, meu amigo. E aí eu lembro que eu tava numa fase, há 10 anos, lá no Instituto Neymar, 2015, que eu tava trabalhando 3 períodos. Eu tava muito orgulhoso que eu tava trabalhando 3 períodos. E aí eu falei, o chefe, chamava ele de chefe. O chefe, então, tô aqui, eu fiz isso aqui de manhã, de tarde tô assim, à noite vou estar no projeto assim, e essa semana vai ser desse jeito. Aí ele falou assim pra mim, ó. Ô Joel, eu não quero você trabalhando 3 períodos.
Pô, chefe, mas cara, eu tô aqui envolvido, isso aqui é legal, o projeto é maravilhoso. Aí ele me perguntou assim, que horas você pensa? Que horas você enfia a mochada? Que horas você para pra pensar? Se você trabalhar 3 períodos todos os dias, você não vai ter tempo pra pensar. Honestamente, pessoal, eu não esperava ouvir isso. O que eu esperava ouvir? Legal, boa, você é dedicado, legal, você é um exemplo muito bacana. Eu sei que ele tinha isso dentro do coração dele. Mas ele resolveu me dizer, não, você tem que parar pra pensar. Quando você estuda, quando você lê, quando você descansa, quando você pensa. Joel, cérebro e execução. Cérebro e execução. Não só execução. E não só cérebro. Cérebro e execução. Então isso foi muito importante para mim. E eu coloco isso para você também. Que horas você está parando para pensar? Então estrutura a tua semana em 3 blocos. O bloco que você cria, o bloco que você executa e o bloco que você pensa. Como é que eu poderia distribuir isso? Execução, 70% do tempo. Criação, 20% do tempo. Reflexão, 10% do tempo. Fica um 10, 20, 70 aí. Fica bem legal. Então, ao final desta nossa aula, desse nosso bate-papo, você não precisa mudar tudo ao mesmo tempo, você precisa mudar as coisas certas. Cuide bem da sua semana, um bom começo já é metade do caminho. Tudo isso é muito importante para vocês, tá?